Você se considera um vencedor? É uma boa pergunta, né? Talvez os jovens, os mais jovens, olhem para uma pergunta como essa e pensam assim: pastor, como que eu posso me considerar um vencedor se eu tenho tanta coisa para viver na minha vida ainda? É muito importante que, mesmo sendo muito jovem, você precisa se ver como um vencedor. Por quê, pastor? Porque hoje nós temos uma visão muito distorcida do que é de fato ser um vencedor. Nós vivemos no mundo das redes sociais, no tempo das redes sociais. Amém, gente? Amém? Atenção aqui. Vamos prestar atenção. A palavra de hoje pode mudar a sua vida, amém? Então vamos lá. Nós olhamos para o mundo hoje das redes sociais, nós temos uma visão extremamente distorcida do que é de fato uma pessoa ser vencedora. Porque quando a gente olha para as redes sociais, a gente vê pessoas que estão lá com milhões de seguidores, mas não tem um amigo próximo. A gente olha pessoas que estão o tempo todo fazendo selfie, tentando mostrar o teto solar do carro, mas elas nem têm dinheiro para adquirir esse carro. Nós olhamos para as pessoas hoje, no meio de tanta gente, mas a gente sabe que elas estão se sentindo sozinhas. E muitas pessoas que estão nas redes sociais dizendo que amam a vida que vivem, estão loucas para tirar a sua própria vida. É uma verdade isso que está acontecendo, porque nós estamos vivendo num tempo em que a gente pensa que os grandes vencedores é quem tem mais likes, é quem vive mais na luxúria, é quem vive o tempo todo na exposição. Então, se for assim, os grandes homens de Deus, os homens da Bíblia, eles foram derrotados. Porque vamos olhar para a vida de Paulo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um perseguidor de cristão. Era um homem ferrenho, um homem que tinha um afinco com a sua religião. E aí esse homem tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Sabe o que acontece com ele depois disso? A partir disso, a vida dele parece que desanda. Por quê? Agora, andando com Jesus, ele até planta algumas igrejas. Ele até forma alguns discípulos. Mas ele vive preso, açoitado, picado por cobra, vive naufrágio. Parece que tudo de ruim acontece com o apóstolo Paulo. E qual é a visão que a gente tem dele? De derrotado ou de vencedor? Vamos olhar para a vida de João Batista, o homem em que foi profetizado pelos profetas. Os profetas diziam centenas de anos antes que ele viria para abrir o caminho do Messias. E aí o João Batista, aquele homem que ficava pregando no deserto, que comia mel e ficava comendo gafanhoto, esse homem que batizou Jesus, que viu a pomba descer sobre Jesus, que ouviu a voz de Deus dizendo que aquele era o Filho amado, em quem eu me comprazo. Ele escutou a voz do grande eu sou, sinalizando que aquele era o Messias. Esse homem batizou Jesus, esse homem formou gente que não acaba mais. Mas chegou um tempo que agora João Batista está preso. E ele manda os discípulos perguntarem para Jesus se ele era o mesmo Messias ou se tinha que esperar outro. E sabe qual é o final da história de João Batista? O João Batista, ele termina decapitado com a sua cabeça numa bandeja por conta de um desejo de uma mulher. Uma mulher pediu a morte dele, pediu a cabeça dele numa bandeja e recebeu. João Batista é um derrotado ou ele é um vencedor? Então, quando a gente olha para isso, nós percebemos que a visão de vencedores no mundo que nós vivemos é extremamente deturpada. Não podemos avaliar uma pessoa pela ótica do sucesso das redes sociais, da teologia da prosperidade ou dos cursos de coaching. Se fizermos isso, certamente os grandes homens da Bíblia, os homens referências para a gente, eles não estariam na galeria dos heróis da fé. Pastor, então por que você está dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque a partir de hoje, você precisa olhar para si de uma forma diferente. Talvez você chegou aqui se diminuindo. Talvez você chegou aqui abalado com tudo que você está vivendo. Talvez você chegou aqui quebrado, querendo a morte, mas Deus te trouxe aqui para dizer algo muito importante para você. Você foi criado para ser um vencedor. Esse é o título do sermão de hoje. Com isso, abra sua Bíblia, Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler todo o capítulo.
Mais uma semana lendo um capítulo, hein? Glória a Deus, hein? O nosso caráter está sendo moldado. Glórias a Jesus. Juízes, capítulo 6. Antes de começarmos a leitura da Bíblia, eu quero falar uma coisa importante para vocês. Eu peço que vocês orem muito pelo nosso pastor Josué. O pastor Josué essa semana reuniu com a gente, com todos os pastores da Atitude, e ele estava muito triste porque há 2 anos atrás, se eu não me engano, ele retirou um câncer, né? Retirou um câncer ali perto dos rins. E essa semana ele descobriu que o câncer voltou. E ele agora vai precisar retirar as 2 suprarrenais, se eu não me engano. Então, assim, a cirurgia que foi complicada daquela vez, agora será 3 vezes mais complicada. Só que nós cremos num Deus que ele é mestre em mudar diagnósticos, a gente sabe disso. Então, nosso clamor é que ele nem precise fazer essa cirurgia. Mas se ele precisar fazer, que Deus esteja no controle de todas as coisas. Então, quero pedir que vocês intercedam pelo nosso pastor. Como ele tem abençoado as nossas vidas. Há 10 anos atrás eu era um bêbado. Eu não sabia nem o que ia fazer da vida. Mas escutando suas mensagens, recebendo o seu amor, recebendo o seu pastoreio, hoje eu estou aqui mudando a vida de muitos bêbados também. Então, todos aqui são frutos do grande trabalho que ele tem feito. Então, que você ore muito pelo seu pastor, porque ele precisa demais das nossas orações. Amém? Vamos lá, Juízes capítulo 6. Nós vamos falar da história de Gideão. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram pelo socorro do Senhor. Quando os israelitas clamaram o Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque-a diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito com uma arroba de farinha e fez 10
e fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos asbieritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os asbieritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-os às armas, e também a Aser, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Amém? Pastor, qual é o contexto? Nessa história, mais uma vez, nós percebemos que o povo de Israel se entrega à idolatria. Era um povo que vivia sempre vivendo na idolatria, sempre experimentando idolatria, sempre buscando a idolatria. E aí Deus entregava esse povo para que eles pudessem ser subjugados por algum rei. E aí passava um tempo, esse povo sofria tanto, e eles clamavam ao Senhor. O Senhor ouvia o clamor deles, enviava um juiz. Eles eram libertos e passavam um tempo seguindo a Deus. Mas o povo, daqui a pouco, voltava para a idolatria de novo. E era um ciclo vicioso. E aqui nesse texto, na história de Gideão, nós percebemos que o povo está sofrendo há 7 anos.
Os midianitas, os amalequitas, tomaram conta de tudo, ao ponto do povo de Israel ter que se esconder em cavernas. Eles buscavam elevações para poder fazer suas barracas, para ficar longe desse povo. Por quê? Porque esse povo, eles vinham por Israel acabando com tudo. Eles roubavam as plantações, eles matavam os animais, eles faziam assim uma algazarra danada, ao ponto da Bíblia dizer que eles pareciam um enxame de gafanhotos. Eles acabavam com tudo. E aí, por conta disso, Israel foi empobrecendo, a comida começou a faltar, o dinheiro começou a faltar, o problema começou a ficar cada vez pior. E aí o povo se lembra de Deus. Tão atual, né? Tão atual. O povo se lembra de Deus, começa a clamar a Deus. E aí Deus, primeira vez, o que Deus faz? Deus não envia um juiz de cara, Deus envia um profeta. E aí o profeta chega para o povo e fala assim, legal, né? Vocês estão aí clamando a Deus agora, mas vocês se esqueceram de onde Deus tirou vocês. Deus tirou vocês da escravidão do Egito, mas vocês têm memória curta. Parece até que a gente está dando continuidade ao sermão do domingo passado, né? O povo está em memória curta, o povo não se lembra mais. E aí o profeta vem e joga mertiolate na ferida do povo. Quem aqui se lembra daquele mertiolate que ardia igual um demônio? Parabéns, meio século você tem. Meio século. 50, né? Porque agora é aquele Nutella, aquele que não é igual água, né? Mas o profeta vem, é interessante isso, por quê? O profeta vem falar com o povo e o profeta não massageia o ego do povo. Porque hoje, quando os profetas vêm falar, é uma massagem de ego danada, vocês já viram isso? Mas o profeta da Bíblia, ele joga mertiolate na ferida, ele joga álcool, ele bota fogo se tiver que botar. Mas ele fala a verdade, ele fala, o profeta falou, vocês se esqueceram que Deus tirou vocês do Egito, e vocês ficam atrás desses deuses que não valem de nada. Só existe um Deus, se volte para o verdadeiro Deus. Depois disso, Gideão está lá malhando trigo no lagar. O que era malhar trigo? Era você pegar os feixes de trigo e bater neles para poder soltar os grãos. Ele está lá escondido, morrendo de medo, porque os midianitas eram igual gafanhotos. Então ele está escondidinho lá trabalhando. Daqui a pouco aparece na árvore assim um anjo. E o anjo fala, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu fico imaginando o Gideão olhando para ele e falando assim, será que ele está falando comigo? E aí Gideão olha e fala assim, o Senhor está com você? Você está de brincadeira, né? Como que o Senhor está com a gente se a gente está passando por tudo isso? A gente está aqui passando uma dificuldade danada, está tudo acontecendo e você vem falar que Deus está com a gente? E aí ele fala, Deus está com você. E outra coisa, Deus está te chamando para você ser o libertador do povo. E aí, aquilo soa estranho para Gideão, né? E fala, vem cá, que história é essa? Não, Deus está te chamando para você ser o libertador do povo. E aí ele começa a se diminuir, ele fala, como que eu posso libertar o povo? A minha tribo é a menor. Eu sou o mais baixinho da minha casa, sou o menor da minha família. Como que eu posso libertar o povo? E o anjo fala, o Senhor está com você, você é um poderoso guerreiro. Mas Gideão olha para si e não consegue ver isso na vida dele. E aí o anjo vai encorajando ele, dizendo, você vai vencer todos eles como se fossem um. Deus está com você, vai com a força que você tem, porque vai dar certo. E aí Gideão começa a fazer alguns testes com Deus. Ele coloca a lã, fala, se eu acordar no outro dia, se a lã estiver molhada e o chão seco, aí eu sei que é o Senhor que está falando comigo. Tem um monte de gente assim, né? Se o pássaro verde pousar agora, aí eu estou entendendo o meu chamado. E ele faz algumas vezes isso com Deus, e Deus prova para ele que era o próprio Deus chamando ele. Era o próprio Deus chamando ele para ser um vencedor, para ser um libertador do povo. Queridos, você precisa se ver como um vencedor. Você precisa olhar para si e entender a sua pequenez, mas entender que quanto mais fraco você for, mais forte você é em Deus. Porque Deus, Ele nos dá tudo o que precisamos para vivermos o sobrenatural. Então eu tenho uma afirmação para você essa noite. Você foi criado para ser um vencedor.
Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você acredita nisso de verdade? Por que você precisa se ver como um vencedor? Primeiro, porque Deus te vê assim. Você precisa se ver como um vencedor porque o próprio Deus te vê assim. Quando nós avaliamos o texto, olhando para a história de Gideão, o verso 12 vai dizer: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O anjo chama Gideão de poderoso guerreiro. Mas quando a gente olha para Gideão, o que Gideão está fazendo? O Gideão está trabalhando. O Gideão está se escondendo dos midianitas. Você acha que vai vir um anjo e vai chamar ele de poderoso guerreiro por deboche? Chamou ele de poderoso guerreiro porque sabia que ele era um poderoso guerreiro. Porque não tinha a ver com ele, tinha a ver com a missão que Deus estava dando para ele. E aí o anjo chama ele de poderoso guerreiro. Gente, o que tem de poderoso um homem simples que estava trabalhando? Eu fico imaginando a cena dele todo sujo, malhando trigo, escondido dos midianitas, e vem um anjo e fala: poderoso guerreiro. Sabe o que isso me mostra? Isso nos mostra que Deus é mestre em levantar a nossa autoestima. O diabo fica o tempo todo tentando jogar a gente para baixo, inventando história, dizendo que a gente não pode, que a gente não consegue fazer isso, que a gente não consegue fazer aquilo, que a melhor coisa a se fazer é tirar nossa vida. Mas vem o Senhor, o Deus dos exércitos, olha para a gente, para a nossa pequenez, para a nossa fragilidade, e nos chama de poderosos guerreiros. Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus que levanta a nossa autoestima. Que Deus é esse? Tantas vezes nós nos sentimos tão infrutíferos, tão inválidos, tão frágeis, tão incapacitados para a obra, mas vem Deus e fala: poderoso guerreiro. Que Deus é esse que joga a gente para cima? Você precisa entender nessa noite que você não é aquilo que o espelho diz que você é. Porque às vezes você olha no espelho e você fala: meu Deus, não tenho nada, eu não sou nada, eu não estou valendo nada. Você não é aquilo que o espelho diz que você é. Você não é o que o diabo diz que você é. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus determinou, poderoso guerreiro. Glórias a Jesus. Entenda que Deus te fez para você ser um libertador de cativos. Cara, que missão! Deus está te chamando para você libertar cativos. Para você dizer assim: ó, eu não posso, mas com meu Deus eu vou e vou vencer. Deus está te chamando para você mudar realidades. Deus te chama para guerras muito maiores do que as forças que você tem. Por quê, pastor? Para que você entenda que não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Você precisa entender que não são as suas habilidades, não é com a força do seu braço, é com a força do braço do grande eu sou. Você precisa se garantir nele, porque Ele nos criou para sermos vencedores. Você precisa tomar posse disso hoje. Mas em segundo lugar, por que você precisa se ver como um vencedor? Porque é Deus quem garante as tuas vitórias. Deus garante as tuas vitórias. De 14 a 16, os versos dizem o seguinte: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Aí ele começa: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Aí Deus fala: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gente, que garantia é essa? Deus chama Gideão e diz: com a força que você tem, vá e destrua esse povo. Você vai detoná-los como se eles fossem um. Por quê? Por que isso, pastor? Porque com Deus você já entra numa batalha no pódio, você já é o campeão.
As lutas da vida são pedagógicas, elas não são para te destruir, sabe por quê? Porque quando você tem Deus, é impossível você ser destruído. Você entra nas batalhas para vencer, porque você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria. Quando Deus chama Gideão, ele começa a se fragilizar. Ele começa a dizer que não era para ele, não, meu clã é menos importante, eu sou o menor da minha família. Deus é mestre em levantar os menores. Deus é mestre em fazer coisas loucas. O maior rei da história foi ungido um menino que era um pastorzinho de ovelhas. Um dos grandes libertadores da história da Bíblia já era um velho, já não tinha mais muita coisa para acrescentar na visão dele. Deus está sempre fazendo as coisas loucas para confundir os sábios. Você precisa entender isso. Pastor, mas olha, eu não sei falar, pastor, não tem problema, o Espírito Santo coloca as palavras na sua boca. Ah, pastor, mas eu não tenho um diploma, não tem problema, Deus te usa do jeito que você é. Ah, pastor, mas eu tenho uma dificuldade, não tem problema, vai na garantia de Deus. Ele te garante em todas as coisas. Gideão começou a se fragilizar. Tá igualzinho um monte de gente. Porque eu não posso, porque eu sou velho demais, sou novo demais, sou menino demais, sou baixo demais, sou alto demais, tem dinheiro demais, tem dinheiro de menos. É o tempo todo a gente se fragilizando, dizendo que não dá pra gente. Mas Deus te diz essa noite que Ele está com você, vai na força que você tem e você vai derrotá-los como se fossem um só homem. Olha o que Deus está dizendo pra gente. Eu não sei você, mas eu leio isso, eu fico impactado. Eu fico mais empolgado ainda com a obra de Deus. Eu fico desesperado. Você precisa entender que é um vencedor, porque Deus já garantiu as suas vitórias. Mas em terceiro lugar, para finalizar, por que você precisa se ver como um vencedor? Porque você está a serviço do verdadeiro Deus. Você está a serviço do verdadeiro Deus. Versos de 25 e 26 vão dizer: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou os 10 de seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Olha que interessante isso aqui. Deus chama Gideão para uma grande obra, para ser o libertador do povo. Mas antes de tudo, Deus manda Gideão ir para a casa dele e destruir os ídolos que estavam na casa dele, os altares pagãos. A Bíblia é muito clara dizendo que Deus manda ele ir para a casa dele e destruir o altar de Baal, que era do pai dele. Interessante isso, eu fiquei pensando sobre isso. Porque Deus chama esse homem para uma obra gigante. Ele vai batalhar com mais de 30 mil midianitas. Mas Deus, antes dele fazer esse trabalho, Deus manda ele para casa e acabar com os altares pagãos. Sabe o que Deus está dizendo para a gente? Deus está sendo muito claro para a gente. Que se a gente de fato quer ser um libertador de um povo, a gente precisa começar a quebrar os altares que estão dentro da nossa casa. Tem muita gente que tem ídolos dentro de casa e às vezes nem sabe. Às vezes é muito sutil. Às vezes é aquela garrafa de vodka que está deitada há 30 anos lá que você não jogou fora ainda. Fala, Deus! Às vezes está lá. Às vezes, um ídolo pode ser um filho seu. Sabe por quê? Seu filho espirrou, você não faz mais nada da vida. Às vezes, um ídolo é um vício que você não consegue largar. E Deus está dizendo para você: eu te chamei para você ser um libertador de um povo. Toma vergonha, acabe com esses ídolos da sua casa. Destrua esses altares pagãos e comece a construir um altar para mim. Porque eu sou o verdadeiro Deus. Eu sou aquele que mereço ser adorado. O resto é o resto. Deus está nos chamando para uma obra grandiosa. Você foi criado para ser um vencedor.
Até quando você vai continuar agarrado em coisas pagãs? Até quando? Um dia desse um pastor falou que acreditava em signo. Mete a mão na cabeça dele. Mas tem um monte de crente que acredita que a lua está lá em Capricórnio e o aquário, o número é 16 e a cor é laranja. Aí a pessoa nem sai de casa. O que tem a ver? É um negócio tão idiota, tão infantil. Gente, nós temos a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo da promessa. O próprio Espírito de Deus habitando dentro de cada um de nós. Você não precisa de mais nada, você tem tudo para ser um grande vencedor. Tome posse disso, jogue fora os ídolos pagãos e sirva a Deus de verdade. Acredita nisso. Nós temos tudo que precisamos, Deus nos deu tudo. Só que tem muita gente que está apegada às coisas pagãs. Há deuses que não têm vida. E sabe o que é interessante também aqui? É que o altar de Baal era do pai de Gideão. Vocês viram isso no texto? Só que agora, os homens da cidade querem matar Gideão. Por quê? Porque Gideão acabou com o altar de Baal. Ele pegou o poste sagrado de Aserá e fez de churrasqueira, de carvão. O texto está dizendo isso. Aí sabe o que acontece? Os homens vão lá para matar ele. Fala assim, traga ele para fora agora, para o pai dele. Nós vamos matar ele porque ele acabou com o altar de Baal. O pai dele olha para aquilo e fala assim, vem cá, quem tocar nele vai morrer amanhã de manhã. Porque se Baal fosse um Deus de verdade, você acha que ele ia deixar o Gideão fazer alguma coisa no altar dele? Esse homem que tinha um altar, agora ele defende o filho dizendo que Baal não tem poder nenhum, que só existe um Deus de verdade, é o nosso Deus. Quando você se posicionar na sua casa, você vai ganhar a sua família. Quando você começar a jogar fora aquilo que não pertence a Deus dentro da sua casa, você vai ganhar a sua família. A sua família vai olhar para o seu testemunho e vai querer viver o que você está vivendo. Você precisa entender isso hoje. Você precisa entender. Esse homem agora não tem mais altar, ele agora é um defensor do Deus de Israel. Queridos, que loucura, hein? O que Deus faz na nossa vida e através das nossas vidas? E aí nós vamos para o confronto final. Agora, Gideão convoca todo o povo. E aí sabe quantas pessoas aparecem? 32 mil homens para batalhar junto com Gideão. Deus olha para aqueles 32 mil homens e fala assim, tem gente demais. E aí Deus quebra a lógica humana, né? Porque quanto mais, melhor. Não é a lógica humana? Mas Deus não está preso a lógicas humanas. Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Ele tem poder para acabar com qualquer lógica. E aí Deus fala, tem homem demais aí. Ele fala para Gideão, quem estiver morrendo de medo, mande para casa. Quem estivesse tremendo de medo, quem não acreditar que eu sou Deus, que eu estou com vocês, pode mandar para casa. Sabe o que acontece? 22 mil homens voltam para casa com medo. Eu fico pensando, 22 mil homens que deixaram de experimentar algo grandioso com Deus, por quê? Medo. Sendo que nós fomos criados para sermos o quê? Vencedores. Aí mais uma coisa, mais um método de Deus, sabe o que Deus manda fazer? Manda levar os soldados para beber água no riacho. E fala, olha, você vai separar aqueles que bebem como cães, lambendo a água, né? Ou aqueles que dobram os seus joelhos para poder beber água. A lógica, existem muitas teorias, mas a Bíblia não é clara dizendo sobre isso. Eu só sei que no final, sabe o que acontece? Sobram 300 homens para lutar com 30 mil. 300 contra 30 mil. E Deus, o mesmo Deus que fez tudo isso, é o Deus que deu a estratégia para Gideão. Deus estava ensinando para Gideão que não tinha a ver com a quantidade de homens, que ele ia vencer as batalhas porque ele estava no meio das batalhas.
E aí com 300 homens fica impossível vencer 30 mil. Com a nossa força, impossível, mas com Deus, possível. Todas as coisas são possíveis. E aí agora, sabe o que acontece? Deus dá uma estratégia maravilhosa para Gideão. Eles na troca da guarda ali, eles começam a jogar os vasos, começam a fazer barulho com as tochas de fogo, com trombeta, os homens mesmo se matam. Queridos, Deus fez algo grandioso na vida de um homem simples. Deus usou esse homem para ser um libertador de um povo. E é exatamente isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Gideão vence uma guerra sem espada, porque Deus estava com ele. Porque Deus o fez um vencedor. Deus fez Gideão para ele ser um vencedor. E Deus garantiu Gideão até o fim. Deus está dizendo isso para a gente hoje. Eu te chamei para você ser um vencedor. Até quando você vai negligenciar o seu chamado? Até quando você vai deixar de acreditar que eu estou com você? Que eu te garanto que a força é minha? Que tudo que você precisa está à sua disposição para você vencer? Pare de negligenciar o seu chamado. Todos nós fomos chamados para mudar realidades. Todos nós fomos chamados para tirar pessoas dos cativeiros. Todos nós fomos chamados para mudar a realidade de povos. Até quando você vai negligenciar isso? Com a força que você tem, você vai destruí-los como se fossem um só. Você crê nisso, em nome de Jesus? Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Olá, queridos, eu sou o pastor Jobert e eu quero muito te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Se você foi abençoado, eu quero te fazer um pedido, que você compartilhe esse vídeo com alguém. Eu deixei aqui preparado para você 2 indicações de vídeos que podem abençoar a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.